Do outro lado do Atlântico, os portugueses não viam a reconciliação com bons olhos. A vontade das cortes de subjugar o Brasil era irreprimível. E depois, quando ele percebe que as cortes de Lisboa são ridículas, insustentáveis, são pessoas despreparadas tentando criar um país novo, ele cria a ideia de estabelecer um império no Brasil. Ou seja, como se fosse uma quebra. Poucos dias após o pronunciamento de Dom Pedro comunicando que permaneceria no Brasil, o tenente-general Jorge de Aviles acreditava na fragilidade do príncipe novato e organizava suas tropas para dar um golpe e assumir o governo brasileiro. O general português já havia tentado um golpe anteriormente, mas após uma negociação com Dom Pedro, havia dado uma trégua para o príncipe. Dessa vez, Pedro deixaria de lado a conversa e as negociações. Era hora de agir. Amotinando-se na Praia Grande, em Niterói, Aviles e suas tropas se fortificaram em um local estratégico. Percebendo a gravidade do ato, Pedro reage enviando tropas do exército e civis armados para combater Aviles. Com mais uma vitória do príncipe, o general português e seus homens são expulsos do Brasil definitivamente. O conflito fortalece em Pedro a ideia de que precisava de aliados para manter a estabilidade política. José Bonifácio já havia se mostrado de grande valor por ter estabilizado São Paulo e mostrado seu apoio à coroa. Dom Pedro não perde tempo e o elege para o cargo ministerial mais importante. Bonifácio assumiria a Secretaria de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros, se tornando o primeiro brasileiro nascido em nosso solo a ocupar um cargo ministerial. Por quê? Porque naquele momento os ministros portugueses estavam tendo briga com o Dom Pedro e eles estavam ameaçando pedir demissão, estavam brigando e tal. O Dom Pedro já mandou todo mundo embora e ele contrata o José Bonifácio. Você agora é o ministro. Então José Bonifácio, antes da independência do Brasil, já era o ministro principal do Dom Pedro e ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um cargo tão alto. Porém, quem daria tal notícia ao velho sábio não seria o príncipe. A instabilidade fez com que Leopoldina decidisse se refugiar na fazenda de Santa Cruz. Ela tinha saído por causa do perigo. Tava tendo passeata o tempo todo e briga de rua, tá entendendo? Apesar de Leopoldina e Bonifácio compartilharem os mesmos ideais, eles ainda não se conheciam pessoalmente. Vocês sabem como é que ele encontra Leopoldina pela primeira vez? Ele tá indo levar as assinaturas dos paulistas para o Dom Pedro e ela estava instalada numa fazenda distante da capital. Quando ela vai ao encontro deles, ela os saúda e ao mesmo tempo ela percebe que o José Bonifácio está ali, ela já tinha ouvido falar nele, afinal ele tinha mandado a carta do fico antecipadamente. E ela o cumprimenta e ele começa a falar, e eles começam a conversar em francês, pelo que consta. Talvez ela tenha começado a falar com ele em francês. Por quê? Porque ela sabia que ele passou um tempão na França. E depois eles mudam para alemão, porque provavelmente ele passou para o alemão percebendo o seguinte, não precisa ser em francês, pode ser em alemão. E ela teria ficado felicíssima de conversar com ele em alemão. Quando eles se encontram com uma princesa culta, que está percebendo o que Portugal está fazendo, vai saudá-los a cavalo grávida. E faz questão de dizer para eles, eu tô com vocês, acredito no que vocês acreditam. Então assim, eles ficam encantados com ela. A princesa causou comoção ao relatar o que pensava dos acontecimentos recentes e pela maneira carinhosa que falava. Arrancou lágrimas de Bonifácio e de sua comitiva. Foi nesse encontro que Leopoldina informou que o seu marido havia escolhido Bonifácio como seu mais novo ministro e que receberia a informação assim que encontrasse Pedro no Rio de Janeiro. Ele nega a princípio. Ele diz que não quer. É preciso que o Dom Pedro encha a paciência dele, que a Leopoldina peça a ele. Aí ele aceita o cara. E ela só diz uma coisa, que é o que foi registrada. Eu nunca tive uma impressão tão forte, tão arrebatadora quanto a que eu tive ao conversar com aquele José Bonifácio. Ela percebe um gigante ali, tá entendendo? Com a situação aparentemente mais tranquila no Rio de Janeiro, Leopoldina resolve voltar da fazenda para o Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Porém, a viagem significaria mais uma perda para a família real. A vida na fazenda não era a mesma da capital do Império. As condições precárias da viagem e o calor escaldante mataram o ainda bebê, Dom João Carlos. Em cartas enviadas para seus pais,
Leopoldina e Pedro culpariam os revoltosos portugueses pela morte do filho, dizendo que se não houvesse tanto tumulto e brigas, não haveria motivos para a viagem. As notícias da capital do Império demoraram para percorrer o extenso território brasileiro. Apesar da aclamação dos cariocas, o príncipe regente não sabia se receberia o apoio do resto do país para sua permanência no Brasil. Agora ministro, Bonifácio recomendou ao príncipe fortalecer os laços com a província e buscar apoio para sua causa. Ou seja, o projeto do José Bonifácio de manter Dom Pedro aqui para criar para manter o Império do Brasil como sucessor do tal Império Português é o que está prosperando. Rio de Janeiro havia se declarado fiel ao príncipe e às suas decisões. Dom Pedro e sua comitiva partem então para Minas Gerais. Em Minas estava tendo um problema ali, porque existiam os fiéis, os leais a Lisboa, mas ele foi até lá, conquistou o povo, porque ele fazia de tudo, discursava nas sociedades secretas, bebia com o povão, visitava as mulheres, pegava as mulheres dos nobres, enfim, ele corrompia a estrutura portuguesa que já havia e colocava todo mundo do lado dele. Foi um grande sucesso, ele foi aclamado, jogado pra cima, era um molecão, né? Imagina, 24 anos, tu é o príncipe, andando por lá, o cara foi ver de tudo. Antes de seguir em viagem, Dom Pedro deveria nomear um substituto para ocupar a regência. Então decretou que sua esposa, a princesa Leopoldina, governaria em seu lugar. Era a primeira vez na história que uma mulher comandava o país. A rigor, né? A primeira chefe de Estado do Brasil foi a Leopoldina, mulher dele. É uma coisa que vale a pena a gente relembrar, porque também está meio no baú das coisas esquecidas. Em meados de agosto de 1822, seguiu para São Paulo, onde parte da junta governamental decidiu apoiar as decisões que vinham das cortes portuguesas. Em São Paulo, eles tiveram um problema, expulsam o irmão de José Bonifácio do governo provisório, porque ele tinha assumido o governo da província. O irmão de José Bonifácio era carrasco nas contas públicas. E ele pegou alguns desvios de verbas públicas. E ele denunciou e mandou os caras, né, serem perseguidos. E aí fizeram todo um movimento contra ele e o retiraram do cargo. Só que, enfim, ele era o irmão do ministro do reino e do estrangeiro, certo? Do ministro ligado a Dom Pedro. Sabe o que acontece? O Dom Pedro demite todo mundo da província de São Paulo e, ao mesmo tempo, chama o irmão do José Bonifácio para integrar o governo central. E o irmão do José Bonifácio se transforma numa espécie de ministro da Fazenda da época. Então você tem dois dos Andradas fazendo parte do governo. Era necessário fazer o mesmo que havia sido feito na província mineira, garantir a paz e a soberania do Brasil. Dom Pedro ganhava apoio da população rural e fazendeiros saudavam o príncipe e sua comitiva por onde estes passavam. No mesmo mês, chegaram ao Brasil as mais novas reivindicações das cortes de Lisboa. Elas rebaixaram o príncipe Dom Pedro a mero delegado temporário. Os novos representantes do governo brasileiro seriam eleitos em Lisboa, que não aceitariam mais as leis definidas pelo governo brasileiro e puniriam todos que desobedecessem suas ordens. E quando se chega a essas notícias, a Leopoldina o que faz? Ela chama para uma sessão do Conselho de Estado, onde todas essas pessoas se reúnem e aí se delibera que é melhor aconselhar o príncipe pela separação do Brasil. Então, quer dizer, ela está à frente de tudo isso, né? E assim, se ela já não tivesse alinhada politicamente com o Dom Pedro, ela nunca ia presidir um Conselho de Estado que dirigisse para esse caminho se ela não tivesse alinhada com o Dom Pedro. E ela sabia articular entre o Conselho de Estado e o próprio marido, que era Pedro I. Então ela era uma mulher muito sagaz e ela via que o melhor para esse contexto era de fato a independência, né, para o Brasil. Ela já estava casada com esse intento há muito tempo, ao passo que Pedro I talvez não, né, ele ainda estava dosando aí algumas decisões. José Bonifácio concluiu na reunião do Conselho que havia esgotado as possibilidades de conciliação com Portugal. O Brasil fizera o possível para contornar a situação, mas as relações haviam chegado em um ponto irremediável. O destino do Brasil clamava por um rompimento com a coroa portuguesa. Em seguida,
enviou um mensageiro para entregar a Pedro a carta que informava sobre a decisão arquitetada por Bonifácio e Leopoldina no Conselho. Quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado que decidiu a independência foi Dona Leopoldina. E Dom Pedro apenas recebeu a confirmação, que ratificou o ato de sua esposa. E ele recebe cartas, né? As cartas da Dona Leopoldina e as cartas de José Bonifácio solicitando, explicando para ele o que tinha acontecido. Então a Dona Leopoldina diz para ele, olha, parece-me que é o momento, eles não estão para conversa, tá chegando aqui homens, estão chegando muitos homens, eles querem te levar à força, etc, etc. É hora. A emblemática carta de Bonifácio também chegaria a Dom Pedro no fatídico dia. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes e direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão, dizendo: "Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil." O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil." Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será: independência ou morte.